antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti Olha se tá ouvindo bem o som. como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Boa noite, Maria Lúcia. Nos teus braços Tá eu tudo quero certinho? Tá ouvindo bem? descansar. Seja bem-vindo, Espaço Benção. Ouve um pouquinho a música bem gostosa pra gente descansar, relaxar nossa mente, né? Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Vai começar a nossa live. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. É bom, né, a gente colocar uma música pra gente poder encontrar Deus na nossa vida, a coisa mais importante que tem, né? Ele sem, como se diz, ele sem nós continua sendo Deus, né? E nós sem ele, nós não somos nada. Então é importantíssimo a gente ter ele na nossa vida. E vocês, como que passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Aproveitaram bastante ficar em família? Deu para descansar um pouquinho também, né, Marina? A Marina e eu, a gente tá num descanso por uns dias, né, Marina? Então, importante, faz parte da nossa vida a gente ter um descanso, um tempinho da caixinha do nada, né? Isso é importante também. Então, a gente vai estar falando hoje para vocês, nós estamos na segunda parte para falar sobre a nova visão do emagrecimento. Vocês trazem as canetinhas de vocês. Semana passada, nós falamos os novos perfis do emagrecimento. E hoje a gente vai falar quais serão as ações que nós precisamos fazer para que realmente nós chegamos ao nosso objetivo conforme é o nosso perfil. Porque tem pessoas que é uma coisa, de outra coisa. Vou falar os 5 perfis para vocês, para a gente lembrar quais são eles. Então a gente tem o perfil 1, né? Que vem ser o chamado falso magro. Perfil 2, que é o compulsivo. Perfil 3, o social. Perfil 4, perfil 3, o emocional. Perfil 4, o social. E o 5º, que vem ser o motivado. Daí a gente explicou, detalhamos, né, quais eram esses perfis. Quem não assistiu a live da semana passada, assista ela. Porque você vai conseguir direcionar melhor, fica mais claro para vocês, tá? E quem tá chegando aqui na live, gente, vamos fazer uma coisinha pra gente poder aumentar mais pessoas aqui? E vocês também acabam me ajudando? A gente atingir mais pessoas? Vamos pegar aquele aviãozinho que tem ali embaixo, ó. Vamos apertar aquele aviãozinho e vamos enviar para convidar 10 amigas de vocês para estar nessa live de hoje. Que essa live pode ser uma transformação na vida das pessoas, quando a gente entende o que a gente precisa fazer corretamente. Eu vou fazer a minha parte, faz vocês também, tá? Pega aquele aviãozinho ali, ó, e convida 10 amigas de vocês. Então, vou fazer os meus 10 aqui, pra gente poder chegar no nosso objetivo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, já enviei para meus 10. E vocês? Enviaram para seus 10 também? Gente, é importantíssimo, né, a gente poder conversar com mais pessoas. Porque pensa assim, quanto mais pessoas... Seja bem-vinda, Luísa. Quanto mais pessoas a gente chegar a atingir com essas informações, gente, melhor é. Porque assim, a informação, ela só é informação quando você coloca em ação. O conhecimento faz parte da nossa vida. A gente tem que buscar o conhecimento, sim.
Porque o conhecimento tem a capacidade de transformar a nossa vida. Porém, esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Porque informação sem ação não serve para nada. Então, por isso que eu estou aqui hoje, trazendo informações para vocês, para poder contribuir para que vocês tenham mais qualidade de vida, mais vida longa e prosperidade, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa identificação. Porque assim, ó, na live passada eu falei para vocês os perfis, né? Eu já passei por alguns perfis. Muitas vezes a gente não tem só um, a gente tem mais de um perfil. O meu perfil já fui o falso magra, eu já passei no perfil social, no perfil motivado. Hoje eu faço parte do perfil motivado, mas já estive nos outros. O compulsivo, eu já passei por ele. Então a gente vai passando, mas a partir do momento que você tem a informação e consegue definir e verificar como você age, a gente começa a mudar o processo, porque é desta forma que acontece. Seja bem-vinda, Maria, também. Porque a gente só consegue mudar algo, gente, se a gente consegue entender como que a gente se encontra nesse processo. Não é assim? Quando eu falei na live passada, quem tinha aquele falso magra, né? Como que é o falso magro? Só pra gente poder lembrar um pouquinho, pra gente poder direcionar, tá? Então, o falso magro, ele consegue observar que realmente ele está acima do peso dele quando ele não está de roupa. Porque quando ele está de roupa é normal, ele vai observar assim, nossa, tô tranquilo. E quando ele faz uma comparação com outra pessoa, por exemplo, eu tenho 1,56 m. Então, o peso máximo que eu posso ter é 56 quilos, porque a minha estrutura óssea, ela foi feita para 56 quilos. Se eu tiver mais do que isso, a minha estrutura óssea começa a sentir. Então, se eu tiver com músculo, é diferente. Seja bem-vindo, João. Músculo é uma coisa, massa muscular. Gordura é outra. Se eu tiver com 60 quilos, por exemplo, em massa de gordura, é excesso de peso. Eu tenho 1,56 m, então quer dizer que eu estou com 56 quilos de gordura corporal, é excesso de peso. Mas se eu chegar ali meus 56, 55, com massa muscular, é outra história, é diferente. Então, a gente tem que estar observando esse perfil. Então, o perfil do falso magro, quando ele tá de roupa, ele acha que é normal, que ele pode comer de tudo, que não vai interferir em nada. Então, para ele entender que ele não pode estar ingerindo tudo, você também tem que ter uma mudança de mentalidade. E a hora que essa pessoa vai na praia, por exemplo, coloca um biquíni, ou compra um vestido justinho. Igual eu ganhei sábado um vestido justinho do meu irmão. Trouxe um vestido preto pra mim, todo justinho, lindo. Coloquei em mim e falei, uhul! E beleza. Porque ficou certinho. Como meu marido fala, não é o vestido, é o conteúdo que tá lá dentro, né? O conteúdo tem que estar bem. Então, o falso magro, a hora que ele coloca uma roupa assim, ele vai ver. Daí ele começa a repensar. Meu Deus, eu tô aqui acumulado em tal lugar. Quando ele começa a comparar com outra pessoa que tem o mesmo peso dele, mas tem mais massa magra do que gordura, ele começa a repensar sobre a trajetória da vida dele. Isso acontece no falso magro. Então, é uma das características. O compulsivo é aquela pessoa que ele faz o quê? Ele só pensa em comida. Tudo para ele precisa terminar em quê? Em comida. Que é o perfil compulsivo. Essa pessoa, ela precisa comer de manhã. E precisa ter qualidade do alimento. Porque o estresse dessa pessoa começa a elevar. E quando aumenta o estresse, gente, no nosso organismo, é automático o nosso corpo matar vitaminas e minerais. Ele mata nutrientes. Daí essa pessoa fica com fome voraz. Então esse vai ser um dos tipos do compulsivo. Depois a gente vai ter o perfil emocional. Eu tô só relembrando, tá? Sabe aquela pessoa que vive na vitimização? Ai, mas eu não vou conseguir dar conta se eu mudar o meu padrão alimentar. Eu vou ficar fraca. Eu vou ficar doente. Só que ele come pão todo dia, que não tem nutrientes nenhum. Mas a hora que ele começa a melhorar o prato dele, no equilíbrio dos macros e micronutrientes, essa pessoa começa a fazer o quê? Começa a reclamar e acha que ele não consegue ficar porque comendo corretamente. Porque o comer corretamente para essa pessoa, muitas vezes, liga ao quê? A desprender daqueles alimentos que não são tão bons assim. E para ele é uma perda, é emocional. Então, esse é o perfil emocional.
O perfil social. Olha, vão lembrando aí, tá? Para você ver se alguém se encaixa aí nesses perfis. Seja bem-vinda também, Andréia. Perfil social. Sabe aquela pessoa que ele ama estar nas festas? É festa de aniversário, eu tô ali. É casamento, eu tô ali. É tudo que é festa. Ele quer estar no meio do povo. E quando ele tá no meio do povo, se ele não tiver o controle, ele vai fazer o quê? Vai comer. E vai comer errado. Daí a gente tem que ter algumas ações que a gente precisa fazer para chegar dentro do correto, para contribuir para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa nem é fora do peso, porém o estilo de vida que ela leva dentro dessa parte social leva ela a comer cada vez mais, daí ela vai se tornar uma pessoa acima do peso. E depois a gente vai ter o perfil motivado. O perfil motivado, ele precisa estar sempre junto com pessoas. Oi, Leiva, seja bem-vinda, menina. Quanto tempo? A gente não conversa uma com a outra, né? Então, pensa com vocês. O perfil motivado. O perfil motivado, ele precisa estar juntamente com pessoas que buscam o mesmo objetivo. Gente, é o meu caso. Hoje é eu que tô aqui, ó. Tô no perfil motivado. Eu amo estar dentro de grupo de desafio. Eu amo estar no processo de ensinar pessoas, falar sobre alimentação, motivar as pessoas, né? É verdade, né, Leiva? Faz tempo que eu não conversa. A gente consegue um horarinho pra mim poder estar indo aí pra gente conversar um pouco. Gente, imagina a Leiva. A Leiva é gostoso de conversar com a Leiva. A gente passa as horas que nem vê, né, Leiva? Os nossos assuntos são longos, né? Porque é assim, gente, ó. Tão motivada é aquela pessoa que gosta de estar inspirando, ajudando outras pessoas. Então, encaixa dentro dos perfis. E dentro desses perfis, a gente vai trabalhar hoje quais são as ações que eu preciso fazer para realmente sair de um perfil que não está sendo bom para mim, para um perfil melhor. Só que o primeiro passo que a gente precisa fazer é o quê? É entender a mudança e se identificar. Então, quem não assistiu a live da semana passada, eu deixei ela gravada aqui na... Deixa eu tomar um golinho de água aqui que eu não consigo falar. Eu deixei ela gravada tanto no meu Instagram como também no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube, tá? Depois no final da live, vou pegar o canal do YouTube, vou deixar para vocês também acessar e seguir também lá o canal do YouTube. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar a mudança e identificar como eu sou. Então, eu vou lá na live do perfil e observo qual é o meu perfil. É o falsa magra? É o perfil compulsivo? É o emocional? É o social ou é o motivado? Depois que eu consigo entender o perfil que eu tenho, eu consigo ficar mais clareza. Daí eu consigo observar quais são as ações que eu preciso realizar. Porque eu entendi. Quando eu era o meu perfil compulsivo, o que era o compulsivo meu? Gente, eu amava pão. Eu não entendia porque eu não comia uma fatia só. Eu comia 3, 4 fatias, sabe? 2 centímetros, assim. Daquele pão caseiro que a minha avó fazia no forno, a brasa. Pensa com vocês, enchia de manteiga, depois dourava na frigideira e ainda colocava mel por cima. Então, imagine a bomba que era de carboidrato, ou seja, que era comida para gordura. Então, era muito. Então, esse era um hábito compulsivo que eu tinha. Eu comia todos os dias, todos os dias. Daí, eu não entendia porque eu tinha uma região abdominal grande e tinha 12 quilos acima do meu peso. Então, eu fui entendendo isso daí. Então, primeiro eu fui ver a mudança. Nossa, o que eu precisava mudar? Eu tinha que parar com esse jeito compulsivo de comer que eu tinha. Alguém está se vendo nesse processo? Uns são compulsivos por doce. Seja bem-vinda também, Graziela. Uns são compulsivos pelas massas. Então, depende de como a pessoa é. Eu sempre fui do salgado. Eu nunca fui muito do doce. Eu não sou muito fã de doce. Mas massa era o negócio que me controlava. Era o macarrão, era o pão, tudo que era de massa. Então, era de mim. Mas eu tive que me entender. Então, quando eu fui estudar, e faz tempo que eu estudo essa parte, faz mais de 15 anos que eu trabalho nessa área, buscando entender a personalidade, entendendo sobre alimentação, estudando, leio muito livro nessa parte. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, né? Nossa, mas eu fiz tudo certinho e não deu certo. Eu falei, fez tudo certinho e não deu certo. Então, tá bom, né? Então, posta pra mim diariamente no grupo do WhatsApp pra mim, a tua rotina inteira. Desde o café da manhã,
até a tua última refeição do dia. A tua rotina de exercício, de alimentação, dos pensamentos que tem que ser feito. Daí chega uma semana, a pessoa diminui 1 quilo. Depois fala assim pra mim, será, né? Então, eu já cansei de ouvir isso. Então, gente, é mais de 15 anos. Então, a gente conhece muito tipo de perfil das pessoas. Então, a gente vai classificando esse processo. Então, a partir do momento que você se conhece e entende que realmente você precisa sair de uma transição de um lado e ir para o outro, daí você começa a aceitar realmente a mudança que precisa ser feita. E quando a gente fala dessas mudanças, não tem jeito de a gente também falar das nossas emoções. Porque a emoção, ela é responsável por muitas vezes de eu comer ou deixar de comer. Então, toda vez que você mexe muito com a sua emoção, do nível de estresse eleva muito, gente, aumentou o nível de estresse, diminui o nível de absorção de nutrientes no nosso corpo, daí começa a surgir a fome emocional, ou conhecido também como fome nutricional. Falta nutrientes no nosso corpo, você começa a ficar com aquela vontade de comer. Existe diferença que eu falei na aula passada, na live passada. Fome física, fome emocional. A fome emocional, ela surge do nível de estresse, o corpo absorve menos nutrientes, daí a nossa mente começa a pedir alimento, porque ele quer mais nutrientes e não está conseguindo receber aquilo. Então, isso está muito com o processo emocional. Tem muitas pessoas também que ele fica, nossa, estou muito feliz. Está muito feliz, vai lá e come. E come errado. E muitas vezes eu mereço, né? Isso eu escuto tanto, gente. Dentro da parte da nutrição emocional e comportamental, eu mereço. Por isso que eu vou comer isso tudo. Então, isso entra no processo emocional da gente. Então, são fatores que envolvem. Então, a gente precisa identificar todo esse processo para ficar mais fácil, para que a gente possa entender o objetivo que a gente tem que ter. Então, quando a gente fala de mudança de perfil, a gente precisa ter a informação e conhecimento do que a gente tem que fazer. Porque eu falo assim, falar sobre alimentação saudável, gente, a televisão tá falando o tempo inteiro. Se você entra no YouTube, tem vídeo falando. Se você entra em live, tem pessoas falando. Você vai em revistas, hoje você encontra. Você encontra tudo, informação sobre a alimentação saudável. Mas por que então que as pessoas não estão saudáveis? A gente está cada vez mais aumentando o índice de sobrepesos e doenças no Brasil. E isso não é só no Brasil não, gente, é em todo o mundo. Mas o Brasil está em um nível dele muito alto. E esse alto está relacionado com o padrão de vida que as pessoas estão levando. Olha só, eu moro no estado do Paraná. Quem que mora aqui em outro estado, sem ser do Paraná? O estado do Paraná, a última pesquisa que teve dentro do CRN, é que nós estamos indo para 70% da população paranaense sobrepesa e 38% obesa. E isso gerando diversos tipos de doenças relacionados ao processo da alimentação. Então é algo muito sério, é algo sem nem se preocupar, porque as pessoas estão sobrevivendo ao longo do processo com doenças. Que 75% das doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é eu que estou falando isso, é a Organização Mundial de Saúde, ela está relacionada diretamente a seu padrão alimentar com seu estilo de vida. E que a gente está na nossa mão conseguir mudar isso daí. Dr. Nathaniel sempre fala, 80% do nosso estilo de vida está nas nossas mãos. 20% vem da genética. Então, quer dizer que nós temos 80% de melhoras na nossa mão. Então, a gente precisa fazer as ações. Então, para a gente chegar nessa rotina saudável, entrar dentro desse perfil, nós precisamos ter um planejamento, uma rotina. E essa rotina começa com coisas simples, gente, não é difícil. Nada difícil. Porque eu falo assim, eu não sou, gente, daquelas nutricionistas tradicionais, não. Eu sempre observei o quê? Que não é só questão de alimentação. A alimentação faz parte. Só que dentro desse processo da alimentação, a gente precisa corrigir os nutrientes também. A gente precisa associar com sinais do corpo para que realmente a gente consiga atingir o nosso bem-estar. Então, a alimentação é um item. Depois da alimentação, a gente vem com o processo da hidratação, sim. Nós precisamos ter a hidratação de acordo com o nosso biotipo. Porque não é todo mundo. A Wanda, talvez não precisa tomar 2 litros de água, precisa tomar 3.
Eu preciso tomar 3 litros todo dia de água. Tem pessoas que precisam tomar 2. Tem pessoa que precisa tomar 4, tomar 5. Então, conforme o perfil da pessoa, é o tipo de água. Por isso tem que ser o cálculo da água conforme o nosso peso. O equilíbrio da alimentação. Se nós sabemos que a gente precisa ter equilíbrio dos macros e micronutrientes, se a gente não tiver equilíbrio dos macros e micronutrientes, nós não teremos os nutrientes para entrar corretamente dentro do nosso corpo. Só que esses nutrientes, para entrar no nosso corpo, ele precisa de ter uma boa mastigação, ele precisa ser, o intestino precisa estar em equilíbrio para absorver, porque não adianta nada você colocar vitamina para dentro, colocar um alimento para dentro, colocar água, só que o intestino não está tendo absorção disso tudo. Então, por isso da importância da gente ter as boas proteínas, as boas fibras, mastigar corretamente, o exercício físico para trabalhar a mutilação do intestino também, a hidratação, o sono reparador, equilibrar os neurohormônios, porque 75% dos neurohormônios são criados no intestino com o cérebro, existe uma ligação ali. Então, a gente precisa suplementar para corrigir as deficiências. Por exemplo, o magnésio. Para que serve o magnésio na nossa vida, gente? O magnésio, ele é um encaminhador da vitamina D e do cálcio para o nosso corpo. Se nós não tivermos magnésio na nossa alimentação, não existe encaminhamento para o cálcio no nosso corpo. O nosso coração não vai parar de bater. O nosso cérebro também não vai parar de trabalhar. E ele, para bater o coração, para o músculo fazer a contração e o nosso cérebro trabalhar, ele precisa do magnésio e do cálcio. E se a gente não consegue pôr isso pela nossa boca, os nossos órgãos não vão parar de fazer a função. O que eles vão fazer daí? Vão lá no osso e pega o cálcio para fortalecer o coração e o músculo, porque não vão parar de trabalhar, não. Daí, futuramente, se a pessoa tem osteoporose, não sabe por quê. Eu tenho dores constantes no músculo, estou com sarcopenia, não sabe por quê, né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio desses nutrientes. Então, a importância de ter um equilíbrio colorido no prato. E também corrigir a suplementação. Igual eu falei do magnésio para vocês. Gente, o magnésio, para ter no solo, precisa de ter terra vulcânica. E o nosso processo vulcânico já foi, de milhões de anos atrás. Então, quer dizer que o solo do Brasil, nós temos deficiência de magnésio. E ele é um mineral essencial para os nossos batimentos cardíacos, para o nosso músculo, para manter o equilíbrio da nossa mente, para evitar também processos de depressão. Então, o magnésio faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não coloca na alimentação que está faltando, a gente precisa corrigir com a suplementação, sim, todos os dias, para realmente dar. Só que para esses nutrientes entrar no corpo, o intestino precisa estar no equilíbrio. E muitas vezes não é eu estar indo no banheiro todo dia. Eu estou indo todo dia, porém, as microelevações intestinais estão sujas. Porque eu não coloco na minha alimentação de 25 a 35 gramas de fibra todo dia. Para realmente limpar a microelevações do intestino, para esse intestino absorver esses nutrientes, para jogar para a corrente sanguínea, para jogar no corpo inteiro. Gente, o nosso corpo, ele é muito perfeito. Tudo é num ponto de equilíbrio na nossa vida. Então, falamos da alimentação, da hidratação, importância do exercício, sono, cuidar dos neurohormônios, né? Cuidar da parte suplementar e nos fortalecer pelo pensamento. O nosso pensamento precisa ser, gente, pensamentos construtores, não pensamentos sabotadores. Muitas vezes a pessoa não consegue chegar dentro do objetivo dele porque seus pensamentos são sabotadores contra ele mesmo. Mas eu tô aqui no perfil compulsivo, eu não consigo mesmo. Eu não sou capaz de sair daqui e fazer uma nova mudança. Gente, ninguém é raiz, ninguém é árvore. A gente precisa fazer as mudanças que precisam ser feitas para a nossa qualidade de vida acontecer. Senão não acontece. Fala assim pra mim, se estou sendo clara pra vocês aqui na live. Porque se eu tô conseguindo passar pra vocês realmente o que tem que ser passado do coração pro coração de vocês, gente. Então, marca pra mim, então, aí no caderninho de vocês. O perfil falso magro. O que esse perfil falso magro, que ações que ele precisa fazer para realmente
mudar esse processo. Porque assim, gente, não pega pra você, sai, classificou meu perfil, eu sou assim mesmo. Não. Isso aqui é a sugestão de como são esses perfis. Eu não preciso assumir que eu sou assim. Eu posso mudar e chegar naquilo que realmente eu preciso chegar, gente. Então, se você é aquela pessoa que fala assim, eu sou um perfil falso magro, sim. Eu como de tudo, nem penso no que eu tô comendo. Quando eu tô na roupa certinha, tá ótimo. Mas quando eu tiro a minha roupa, meu Deus. Quando eu me comparo com a outra pessoa que tem a mesma idade que a minha, que tem mais massa muscular, como que eu tô? Então, ainda essa semana eu estava pesquisando sobre o magnésio. Leiva, é tão importante o magnésio na nossa vida. Os meus pais têm 73 anos, né? Eu suplemento com eles cálcio, magnésio com vitamina D fazem mais de 20 anos. Porque eu quero eles, o coraçãozinho deles tranquilo, a mente deles tranquila e a parte muscular também. E tem que ser o triozinho, cálcio, magnésio com vitamina D. Por que dessa forma? Porque o magnésio, ele vai ser o carrinho que leva para o nosso corpo o cálcio. E a vitamina D, ele vai fixar esse cálcio dentro do nosso corpo. E nós, conforme a nossa idade, por exemplo, até 35, 40 anos, nós precisamos ali de 600 miligramas. Depois dos 40 até os 50, nós precisamos de 900 a 1000. E uma pessoa que é acima de 70 anos, ele precisa de 1.300 miligramas de cálcio todos os dias, para que realmente tenha a absorção para os ossos, para o músculo, para o coração e para o cérebro. Então, ele é muito importante. E também ajudar no sono, na qualidade do sono de todos os dias. Então, vamos lá. Se eu sou do perfil, né, falso magro, o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar esse perfil até chegar no perfil motivacional, que é o perfil melhor que tem, tá? Não que você não possa transitar por esse percurso, conforme as suas emoções, pode acontecer, tá? Perfil falso magro. Essa pessoa precisa melhorar a qualidade da sua alimentação. Ele precisa entender as escolhas alimentares. Por exemplo, eu tô comendo uma macarronada. Gente, macarrão é um carboidrato simples. Se eu colocar nesse prato metade do prato de folhas, colocar uma boa proteína nesse prato e colocar menos macarrão, não é que eu vou deixar de comer o macarrão. Porém, eu coloquei as fibras para ser o regulador, eu coloquei as proteínas para ser o construtor e eu coloquei ali o carboidrato carboidrato simples, né, para poder saborear aquele macarrão. Mas não comi somente o prato de macarrão. Então, o erro da gente é comer aquele tipo de carboidrato sozinho, sem ter equilíbrio nenhum. E ainda não mastiga, porque o mastigar libera colicitinina, leptina e trabalha também o processo de digestão. O primeiro processo de emagrecer, gente, está na nossa boca. O mastigar direito, porque o mastigar direito vai chegar bem quebradinho lá no intestino. Então, precisa melhorar a sua alimentação. Não tem jeito. Se eu sou um falso magro, gente, porque assim, a criança, ela escolhe comer brócolis ou não comer. A criança. Mas nós não somos criança. Nós somos grandinhos. E para essa criança aprender a comer, quem ensina é a gente. Pensa com vocês, a criança nasce sem saber falar, andar, comer, nada. Quem ensina é a gente. Então, se tá comendo errado, por que será que tá comendo? Então, a gente é o espelho. Eu sempre falo assim, ontem ainda, eu tava fazendo um curso de... eu tava dando um curso de preparação para o matrimônio. Eu faço parte da pastoral familiar, eu e meu esposo, então a gente está preparando os casais para o matrimônio que vai ser agora dia 12 de agosto. E a gente vai falando sobre o processo da educação dos filhos, né? Como que a gente educa o filho? A gente educa pelo exemplo. Não é dar as coisas, gente, é o exemplo. E você vai dar aquilo que o dinheiro não compra, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção. A gente não pode ser hipócrita que a gente vive no mundo capitalista, que a gente gosta das coisas boas. Sim, só que isso o dinheiro não compra. Quando os teus filhos crescerem, e eles vão lembrar do quê? Daquele momento que você brincou com ele, daquela atenção que você deu. É para isso. E a alimentação é o mesmo processo. Eles vão seguir um padrão. Mesmo no período da adolescência, dar uma desviadinha, sem problema nenhum. Eles vão voltar depois para a base. E é o mesmo processo de educar para a vida. Então, isso é importante. Então, a pessoa precisa aprender a se alimentar, saber fazer as boas escolhas. E também tem que ter o quê?
ter essa mudança clara da sua mentalidade. Ele começar a observar pessoas no mesmo perfil dele, como que essas pessoas estão. E necessita de fazer um exercício físico. Precisa. Porque o exercício físico vai ser muito mais além do que somente um exercício físico. Vai acalmar, vai gerar produção de músculo. Quanto mais músculo a gente tiver no nosso corpo, mais saudável a gente vai ser, melhor a estrutura. Então, tudo é um processo. E também a pessoa precisa se olhar no espelho. Pelo menos de 1 a 2 vezes na semana ele precisa se olhar no espelho, para ver como que ele se encontra dentro desse perfil. Comprar uma roupa justa, para estar se analisando, ser um autodidático com ele mesmo, ser realista, gente, não ter medo. E seguir um planejamento. Então, é importantíssimo. Então, esse é o perfil do falso magro. Ele precisa fazer boas escolhas. Não adianta fugir. Se ele não fizer boas escolhas, ele fala, não engordo mesmo, mas não é questão de engordar. É questão de saúde e bem-estar. Porque não adianta eu ser magro, cheio de doença. Então, a gente tem que ser magro e saudável. Isso é importantíssimo. Vamos para o perfil agora, então, compulsivo. Quais são as ações do perfil compulsivo para ele melhorar esse processo? Tô sendo clara para vocês, gente? Dá para mim, ó, okzinho ali, está sendo claro, porque senão eu só, ó, meu marido fala assim para mim, que o dia que eu faço live, eu até falo menos, né? Porque eles falam assim que mulher fala 25 mil palavras por dia. Ele fala, graças a Deus que tem as lives pra você fazer, pra você conversar com as meninas. Porque olha o que você fala. Ele fala, pelo menos você fala menos. Não sei se na casa de vocês é assim, mas em casa é dessa forma. E mulher fala muito, né? Então, vamos lá. Perfil compulsivo. Gente, o perfil compulsivo extremo é aquela pessoa que faz da seguinte forma. Ele come o dia inteiro. É o dia inteiro beliscando. Não tá cabendo mais, mas ele continua comendo. Isso é o perfil compulsivo. É aquela pessoa que precisa de um tratamento de terapia. Porque é anormal, ou seja, já ele não consegue mais cuidar das suas emoções. Só numa mudança de alimentação vai contribuir, porém, ele precisa de uma terapia. Porque é muito mais além. É uma emoção que foi construída nele lá de pequeno. Então, ele precisa encontrar quais são os gatilhos que levam a ocorrer esse processo compulsivo excessivamente, tá? E essa pessoa também, a gente não pode tirar dela de uma vez a alimentação. Sabe quando você vai fazer uma mudança alimentar com a nutricionista, ela arranca tudo da tua comida? Isso não pode acontecer, porque essa pessoa não vai dar conta. Ela faz 1 semana, na segunda semana quer comer a geladeira. Porque o perfil dessa pessoa, ela precisa ter os alimentos que ainda ela é acostumada a comer. O que a gente precisa fazer quando você tem um perfil compulsivo? Por exemplo, você tem que começar a diminuir a quantidade das escolhas e a qualidade. Por exemplo, se eu como exatamente no horário do almoço 2 pratadões de macarronada, eu não vou parar de comer a macarronada, eu vou diminuir. Em vez de comer 2, eu vou comer 1. Nesse 1, eu vou colocar mais legumes, vou colocar mais folhas, mais proteínas, porque essa pessoa precisa de volume. A pessoa que é compulsiva, ele come de 4 a 5 mil calorias e nem percebe. Se ela precisa ter um padrão de 1.200 calorias, ela come 4, 5. Então, se ela diminuir de 4 mil para 2 mil, já não vai estar contribuindo? Então, na primeira instância, a gente precisa diminuir a quantidade. Muitas vezes, se eu comia 5 pedaços de bolo no lanchinho da tarde, essa pessoa passa a comer 2, 3 pedaços de bolo. Porque se você for retirar dela de uma vez tudo isso, ela vai ficar muito nervosa. E esse sistema emocional dela vai levar ela a fazer tudo errado. E desistir no meio do caminho. Então, a gente precisa. Então, a pessoa que tem esse perfil compulsivo tem que diminuir gradativamente. E também melhorando a alimentação dessa pessoa. Ela precisa melhorar o aporte de proteína, carboidratos complexos e fibra. Precisa de alimento saudável, gente, para comer. Primeira refeição dessa pessoa precisa ser nutritivo. Pode ser, tem pessoas que vai comer 8 horas da manhã, 7 horas da manhã.
indiferente, ela precisa ter nutrientes. Ou é um shake proteico no café da manhã, ou é um omelete, ou uma panqueca proteica, porque ela precisa dar nutrientes para ela. Porque ela chegar na hora do almoço, ela precisa ter nutrientes, ela precisa ter vitaminas, proteínas, minerais no prato, ela precisa mastigar. Ela não pode ficar tirando demais, porque a ansiedade dela vai aumentar cada vez mais. Daí acaba fazendo o quê? Prejudicando mais os nutrientes do corpo dela. Então, essa pessoa precisa fazer as mudanças mais gradativamente. A palavra vai falar assim para ela, não pode comer isso daí. Nossa Senhora, ela vai querer morder a parede, porque é dela. Então, a ação emocional dela vai mexer muito. Então, por isso tem que ser algo gradativamente, para que ela consiga chegar dentro do objetivo que ela precisa, tá? Estão se identificando? Então, são ações que a gente precisa fazer para conseguir controlar esse processo, tá? Agora, se eu sou daquela pessoa que é perfil emocional, o que eu preciso fazer aqui no perfil emocional para que eu não erre tanto? Primeira coisa, quem começa certo não erra, tá? Não faz errado. Então, precisa ter um planejamento. Planejamento do seu dia. Lembra que eu falei que é emoção? Então, ele precisa de uma organização. Toda pessoa que tem o perfil emocional da alimentação, né, no processo de emagrecimento, ele precisa ter uma rotina de alimentação. Ele precisa ter horário para ele se alimentar. Ele precisa carregar com ele os alimentos para que ele erre menos. Se essa pessoa fica ansiosa e depressiva, ela faz o quê? Ela eleva o estresse dela e elevou o estresse, ela faz o quê? Ela diminui a absorção de nutrientes no corpo. Então, a pessoa que tem o perfil emocional, sabe aquela pessoa que fala assim pra ele, eu não vou conseguir nada mesmo, vitimista, todo mundo consegue menos eu, mas eu vou ter que deixar aquele bolinho que eu gosto. Então, lado emocional. Então, essa pessoa ela precisa ter uma rotina de alimentação. Ela precisa ter um planejamento. Sem planejamento, essa pessoa não consegue chegar no objetivo dela. Ela precisa fazer treinos na parte da manhã. Se ela coloca ali, por exemplo, uma rotina que eu pratico todos os dias. Então, eu acordo 4h30 da manhã, no máximo 5 horas. Acordo, vou no banheiro. Se você não tiver um raspador de língua, uma colherzinha de chá, linguando para fora, a gente raspa a língua para tirar todas as bactérias que tem na língua. Depois escova os dentes. Depois, um copão de 500 ml de água. Não era assim no começo não, tá? Foi 150, 200, 300 e foi subindo. Por quê? Para hidratar o corpo. Depois, meu chá da bebida poderosa para dar energia e disposição. Daí eu vou pro treino. Depois que eu volto do treino, daí eu suplemento nutricionalmente para dar um aporte muscular para mim, porque eu preciso corrigir a deficiência nutricional. Depois eu vou para minha parte de leitura, saio pro trabalho e tenho a minha rotina diária. Então, a pessoa que tem o perfil emocional, ele precisa de uma rotina para se organizar mentalmente, porque ele vai ficar menos emotivo, menos estressado, menos depressivo. Então, ele precisa ter essa rotina. E fazer o exercício sempre de manhã, porque vai deixar ele mais liberto durante o dia. Porque o dia que eu não consigo fazer exercício de manhã, eu falo, meu Deus, meu dia, que horário que eu vou colocar esse negócio de noite? Então, eu preciso sempre estar nesse perfil. Depois, a gente vai ter o perfil social. Gente, o perfil social, ele não pode sair da sua casa sem estar saciado. Ele precisa comer antes. Porque ele é social, ele gosta de estar no meio das outras pessoas. E o que a outra pessoa fazer, ele vai fazer. Não adianta, é um gatilho que ele tem. Então, ele precisa sair de casa alimentado. E tem uma festa de aniversário. Isso eu tenho umas clientes que eu atendo que elas falam pra mim semana, vou ter festa de aniversário, o que eu faço? Porque a pessoa é o perfil social. Ela gosta de estar relacionando com as outras pessoas. Então, eu falei, toma o teu shake proteico antes de sair de casa ou coma um omelete, uma proteína, para você ter saciedade antes de você sair de casa. Porque a hora que você chegar lá onde você vai, com certeza você vai comer? Vai comer, porque o emocional é assim, né? O perfil social. Mas você vai comer menos. Daí você vai sentir o prazer em estar comendo juntamente com os outros. Não é somente comida,
mas sim o prazer das companhias das pessoas. Então, o perfil social, ele precisa sair saciado de casa. E também fazer as boas escolhas no ambiente que tá. Se eu tô no churrasco, gente, no churrasco tem o quê? Proteína, não é carne? Proteína. Se eu tiver o pão lá e uma salada, eu vou comer a proteína com o pão? Não, gente. Eu como a proteína, pego um pedaço do pão e coloco as saladas. E vou mastigando. Fibra regula, proteína sacia e metade do carboidrato. Ah, mas eu adoro um vinho, adoro uma cerveja. Gente, o social ele vai tomar. O que vai fazer? Tome o seu vinho socialmente. Gente, a gente tem que ser educado na alimentação. A gente precisa ser fino. Uma coisa que a gente tem que aprender. Chega no ambiente, você primeiro deixa os outros se servir, vai saciado. Deixa os outros se servir primeiro. Depois seja fina. E vai lá, sirva educadamente. Mastigue educadamente. É assim que precisa ter o perfil social da pessoa. Então, saber escolher no ambiente. Hoje, todo o ambiente que você vai, tem, gente, fibras, tem saladas, tem proteínas, tem os carboidratos complexos. Então, começa com as saladas, põe as proteínas, põe o carboidrato complexo. Trabalhe o seu processo da sua alimentação e mastigação. Como que a gente tem que fazer? A maior parte das pessoas fazem errado. Ele vai na onde primeiro? No carboidrato, depois ele vai na proteína, depois vai na fibra. E é o contrário. A gente precisa comer as fibras, comer a proteína, depois você vai no carboidrato. Quando você chega no carboidrato, você já está tendo mais saciedade. Então é assim que você consegue controlar o perfil social das pessoas. E ele precisa aprender a trabalhar educadamente no ambiente que ele se encontra. Depois, o perfil motivado. O perfil motivado, ele precisa estar no meio de pessoas. Grupo, gente. Grupo de exercício físico, plano de desafio de acompanhamento. Por quê? Ele precisa estar sempre no meio de pessoas que falam a mesma linguagem. Vai deixar ele sempre motivado. Daí é muito difícil ele errar. Porque se ele não tiver entre pessoas desse nível, ele vai fazer muito errado. Então, a gente precisa. Então, o detalhe da pessoa, do perfil motivado, é que eles têm que estar em ambiente que falam de coisas saudáveis, ambiente de pessoas que buscam estilo de vida, que falam a mesma linguagem, que têm a mesma fala um com o outro. Então, ele vai ajudar a pessoa a se manter no foco desse perfil. Então, aqui a gente falou 5 perfis e as ações desses 5 perfis. Daí, vocês assistem a live anterior, observam o perfil, pega essas ações que eu passei aqui para vocês e coloca ela em prática. Vocês vão ver como que isso vai ajudar e muito nessa nova visão do emagrecimento. Porque hoje não é só mais reeducação alimentar, não. É um conjunto de tudo para que realmente você chegue dentro do seu objetivo. E como que a gente consegue chegar onde a gente precisa? A primeira coisa, gente, chama-se tomada de decisão. Quando você decide, você consegue realmente mudar a sua vida. Se você não tiver decisão, não existe mudança nenhuma. É decisão associado à fé, mais a ação e merecimento. Se eu achar que eu não mereço ser uma pessoa saudável, feliz, abundante e iluminada, eu nunca vou ser uma pessoa saudável, feliz, abundante e iluminada. É a gente que tem que decidir primeiro no processo. E sair também do ciclo da vitimização. Ah, eu não consigo, eu sou assim mesmo, já desisti de mim. Gente, sai disso. A vitimização, ela não está perto da vitória. Todas as pessoas vitimistas não conseguem chegar no seu objetivo. Então, a gente precisa abandonar esse perfil de vitimização e reclamação. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que vivem reclamando, gente. Observa só. Você está no ambiente, chega uma pessoa reclamando o tempo inteiro. As pessoas vão se afastando, se afastando, se afastando, vão saindo. Porque reclamar é algo que expulsa, é repelente. Então, observa as pessoas ao redor de vocês e analisa se elas estão mais repelentes ou mais atraentes. Né? Como sempre diz, que nós sejamos mais gratos. Quanto mais você é grato por aquilo que você tem, mais Deus vai te dar aquilo que você quer. Quanto mais ingrato você for, menos você vai ter. Isso é bíblico, gente.
Então, esse templo do Espírito Santo aqui, ó, é nós que temos que cuidar dele. Ninguém vai cuidar para você, eu não vou cuidar para você. Eu trago o conhecimento. Agora, você pega o conhecimento associado à decisão que você tomar de agora em diante e faz a sua ação. Daí, realmente, você vai chegar dentro do objetivo que você busca, nessa nova visão do emagrecimento. Não é mais somente mudar a reeducação alimentar, mas sim mudar a reeducação cerebral, a mentalidade associado a um estilo de vida ativo e saudável. Daí realmente você vai chegar dentro daquilo que você tanto busca, que é a sua qualidade de vida, a sua longevidade e poder contribuir mais vida como a gente faz no dia de hoje, tá bom? Vou parar por aqui que não dá tempo para me salvar a live para vocês. E também vou deixar o link ali abaixo que a gente está fechando o grupo T21, que é o grupo de transformação corporal. Se você quer uma mudança nas todas as áreas da sua qualidade de vida, vem para o grupo de transformação corporal 21, que nós vamos trabalhar todos esses pilares dentro da transformação corporal. Eu vou deixar embaixo o link, quem tiver interesse, clica nele para saber mais. Nós estamos fechando as últimas vagas do Transformação T21, que é transformação corporal, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Semana que vem, a gente tá aqui na nossa live novamente, para que a gente possa ter mais informações para vocês. Então, gente, ó, beijo, fica com Deus, tenha uma maravilhosa semana, uma abençoada noite, e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Até mais para vocês.